E aí pessoal, meu nome é Renan e hoje a gente está aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos de lógica e programação em linguagem C. E dessa vez a gente vai falar um pouco sobre parâmetros de entrada e saída. E o que viria a ser um parâmetro de entrada e saída? Seguinte, nas últimas aulas a gente aprendeu a trabalhar com funções e que quando a gente cria uma função, por exemplo, a gente pode definir parâmetros a ela. Por exemplo, aqui eu vou criar uma função que recebe um parâmetro x. Beleza. A gente viu que quando a gente passa um valor para o parâmetro x dessa função, e quando x é modificado aqui, por exemplo, se eu disser que x vai ser igual a x mais 1, se eu chamar essa função por aqui, ó, função recebe, deixa eu ver, vou colocar aqui uma variável do tipo inteiro, vou dizer que ela vai ser y é igual a 2, e eu vou passar y como parâmetro. Beleza. Se eu fizer isso aqui, a gente viu nas últimas aulas que o que acontece é que eu passo uma cópia dessa variável para essa nova variável x dessa função. Eu faço uma cópia daqui para cá. E o que acontecer com essa variável dentro da função que eu criei, dessa função aqui, não vai acontecer com a variável que eu criei na minha função principal. Mas e se eu quisesse alterar essa variável? Se eu quisesse alterar o valor de y a partir dessa outra função, como eu poderia fazer isso? Então é para isso que a gente vai estudar um pouco sobre parâmetros de entrada e saída. Ainda puxando um pouco da memória de vocês, nas últimas aulas a gente estudou um pouco sobre ponteiros. E a gente descobriu que com ponteiros a gente consegue indiretamente alterar o valor de uma variável a partir do endereço dela. Então a gente vai precisar um pouco de ponteiros nessa aula. Se vocês não estão lembrados bem de como é que funcionam ponteiros, ou não praticaram muito e estão com alguma dúvida, volta para a aula de ponteiros, dá uma praticada, tente entender bem o conceito de como ele funciona e volta aqui para essa aula que a gente vai utilizar bastante conceitos que a gente já viu nas aulas anteriores, beleza? Então, continuando, bora fazer o seguinte. O que eu quero fazer aqui com vocês é fazer com que a variável que eu esteja passando como parâmetro aqui nessa função seja alterada, certo? Então, por exemplo, se acontecesse alguma coisa com a variável y, que eu passei como parâmetro aqui, no meio dessa função, quando eu imprimisse o valor dela aqui, por exemplo, o valor de y iria ser alterado de acordo com o que acontecesse dentro da função que eu defini. Então, para fazer um pouco mais de sentido, eu vou alterar o contexto aqui do nosso programa. Eu vou dizer que o nome da minha função vai ser sucessor. E eu vou passar uma variável inteira como parâmetro. E essa função ela vai fazer com que a variável que eu passe como parâmetro seja incrementada em 1. Então, se eu passei 6 como parâmetro, a função vai transformar essa variável que tem o número 6 em 7. Certo? Então é o seguinte, pessoal. Eu falei um pouco de ponteiros com você no começo da aula, porque essa é justamente a sacada de parâmetros de saída. Um parâmetro de saída é justamente você passar um parâmetro para uma função e essa função modificar a variável que você passou para ela. Então, a grande sacada mora aqui, ó. Ao invés de eu criar uma variável do tipo inteira como parâmetro para essa função, eu vou criar um ponteiro de um inteiro, ok? Então, a gente já viu nas outras aulas que se a gente está trabalhando com ponteiro, ó, isso aqui é um ponteiro chamado x. Essa aqui é a definição dele. A gente aprendeu que para definir um ponteiro, a única diferença de definição de um ponteiro para uma variável é que antes do nome da variável, no caso, antes do nome do nosso ponteiro, eu coloco um asterisco. E a gente também viu nas aulas passadas que para eu trabalhar com o valor de um ponteiro, eu preciso colocar outro asterisco antes do nome do meu ponteiro. Se eu fizer isso aqui, eu estou dizendo que eu quero alterar o valor do meu ponteiro. E se eu colocar apenas o valor de x, como x é um ponteiro, isso aqui quer dizer que isso aqui é o endereço de memória de x. Então, se eu atribuir alguma coisa para apenas o valor x, apenas o nome x, eu estou alterando o endereço de memória desse meu ponteiro, não alterando o valor que está contido nesse endereço de memória. Então, o que eu vou fazer nessa função é dizer que o valor que está contido no endereço do meu ponteiro x vai ser igual ao próprio valor desse endereço, ou seja, ele mesmo,
mais 1. Ou seja, essa minha linha de código simplesmente está incrementando em 1 o número que está contido no endereço de memória que eu atribuí ao meu ponteiro x. Beleza, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa função que eu acabei de criar na minha função principal, certo? Na minha main. Então, eu vou chamar aqui sucessor. E agora eu vou passar um parâmetro para o sucessor. Então, vocês vão perceber que se vocês tentarem passar a variável y, o programa vai continuar acusando erro. O que acontece é o seguinte, pessoal. Agora, a minha função sucessor, ela está pedindo um endereço de uma variável inteira. Porque eu estou pedindo um ponteiro de inteiro é um endereço de uma variável inteira. Se eu estou pedindo o endereço de uma variável inteira para ser passada como parâmetro, eu preciso passar o endereço de uma variável inteira. Ou seja, eu preciso passar o endereço da variável que eu quero que seja alterada dentro dessa função. E para eu pegar o endereço de uma variável, a gente já viu que a gente utiliza esse operador, o eComercial. Então, ao passar o endereço da minha variável y para o meu ponteiro x, eu consigo alterar indiretamente essa variável y a partir das operações que eu vou trabalhar com esse ponteiro dentro da minha função sucessor. Ou seja, qualquer modificação que eu fizer com x aqui dentro vai acontecer com y aqui na minha função principal. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente já viu que a minha variável y tem um valor de 2. Eu vou usar a função sucessor, então o que acontece é que y aqui vai ser incrementado em 1, ou seja, y vai receber o valor de 3, e eu vou imprimir o valor de y aqui para ver se a nossa função está funcionando de verdade. Então, vamos rodar o programa, e a gente vai ver que y vai ter o valor de 3. Legal, né? Então, com essa técnica, a gente consegue fazer funções que retornam dois valores para o nosso programa, ao invés de um valor apenas. Como assim, Renan? A gente já viu que a função, no começo da definição dela, ela tem um tipo, e com esse tipo a gente consegue utilizar o comando return para retornar algum valor do tipo da nossa função. Então, a gente pode fazer alguma coisa diferente, que no caso é utilizar quantos parâmetros de saída a gente quiser na nossa função. Ou seja, bora dizer que eu quero fazer uma função que retorne dois valores. Então, eu crio dois parâmetros que podem ser alterados quando eu passo variáveis para essa função. E agora eu vou ter dois valores que vão ser modificados dentro da minha função e retornado para a minha função principal. Certo? Se eu quisesse criar uma função que retornasse 3, 4, 5 valores, eu ia sempre criar um parâmetro de saída, de entrada e de saída, para cada valor que eu quisesse retornar para o meu programa. Certo? Então, nesse caso, bora fazer o seguinte, só para a gente treinar um pouco, eu vou criar uma função que ela vai fazer a divisão de um número inteiro por outro número inteiro e ela vai retornar dois valores para a gente. Vai retornar tanto o resultado da divisão quanto o resto dessa divisão. Então, para isso, deixa eu apagar tudo que tem aqui no nosso programa para a gente começar do zero. Então, a nossa função, ela vai ser, eu vou colocar para essa do tipo inteiro. O nome dela vai ser divisão. Esse tipo de função, tecnicamente, poderia ser qualquer coisa, porque a gente não vai utilizar, não vai retornar o valor utilizando o comando return. A gente vai retornar o valor por parâmetros. Só coloquei inteiro, porque, sei lá, eu gosto do tipo inteiro. E os parâmetros que eu vou passar para essa função vão ser uma variável do tipo inteiro, que vai ser justamente o dividendo da nossa divisão. Eu vou criar uma nova variável y, que vai ser o divisor da nossa função. Eu vou criar uma nova variável chamada a. Essa variável vai ser um parâmetro de saída, então ela vai ser um ponteiro, porque a variável inteira que eu for passar para cá, eu vou acabar alterando o valor dela, certo? Na minha função principal. Eu vou criar um outro parâmetro de saída, ou seja, um outro ponteiro de variável inteiro, chamado b, que vai armazenar o resto da divisão entre x e y. Então, o que a gente vai fazer aqui dentro dessa função vai ser algo bem simples. Eu vou simplesmente dizer que o valor de a vai ser igual ao resultado da divisão de x e y. E o valor de b vai ser igual ao módulo da divisão de x e y. Certo? A gente já viu que, desculpa, eu coloquei o operador errado, módulo. A gente viu que módulo é simplesmente um operador que retorna divisão
entre dois valores. Então, se eu tenho 4 módulo 3, então o resto dessa divisão vai ser 1, então vai ser atribuído a o valor de b. Beleza? Então, aqui na nossa função principal, a gente também vai precisar criar algumas variáveis. No caso, eu só vou precisar criar mesmo duas variáveis, que vai ser as variáveis que vão receber o valor tanto de A quanto de B. Vai ser os nossos resultados da divisão e o resto da divisão. Então eu vou criar, por exemplo, uma variável inteira chamada resultado e outra variável inteira chamada resto, certo? Eu vou chamar minha função de divisão e eu vou dizer que na divisão, a primeira coisa que eu vou passar como parâmetro vai ser um número inteiro. Então pode ser um número qualquer, pode ser 10, por exemplo. O segundo parâmetro vai ser outro número inteiro. Então eu vou colocar o número 3, beleza? Então a nossa função vai dividir 10 por 3. O terceiro parâmetro, ele vai ser justamente o resultado dessa divisão. Então eu vou colocar o seguinte, vou colocar o endereço da variável inteiro, da variável resultado, e tudo que, ou seja, eu estou passando o endereço de resultado para o meu ponteiro A nessa função, e tudo que acontecer com o meu ponteiro A, todo valor que for alterado aqui em A, também vai alterar indiretamente a variável resultado. Beleza? E a mesma coisa eu vou fazer com a variável resto. Então, tudo que acontecer com o ponteiro B, porque B vai receber o endereço de memória, eu estou utilizando aqui o operador comercial, de resto, e tudo que acontecer com B vai alterar indiretamente a variável resto. Beleza? Então, eu vou dar um printf aqui, só para poder mostrar o resultado da divisão para vocês. Beleza. Então, agora que eu já tenho meu printf, ele vai dizer qual vai ser o resultado da divisão e o resto da minha divisão. Quando eu rodar o programa, vocês vão ver que os valores das variáveis resultado e da variável resto, que é o que eu estou imprimindo aqui, vai ser igual a 3 e 1. Sendo que aqui no programa, vocês vão perceber que eu não declarei nada aqui para a variável resultado nem resto. Então, essas variáveis receberam os valores em relação ao que aconteceu dentro dessa função. Eu passei o endereço da variável resultado para o ponteiro A, e o que aconteceu com o valor que está dentro de A vai acontecer com a variável resultado. Beleza? Mesma coisa com a variável resto, porque eu passei o endereço da variável resto e ela foi alterada aqui dentro. Então, outra coisa que vocês podem fazer é o seguinte. Como a gente não está utilizando o valor de retorno da nossa função, a gente não está retornando nada utilizando o comando return, está retornando tudo por parâmetro de saída, a gente pode utilizar o valor return para poder controlar erros que podem acontecer na nossa aplicação. Por exemplo, o que aconteceria se eu colocasse para dividir 10 por 0? Se eu tentar rodar o programa, vai dar um erro, tá vendo? O programa parou de funcionar, porque não dá para dividir por 0. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso criar uma condição aqui, dentro do meu programa, e eu faço o seguinte. Eu digo que se o valor y, que é justamente o divisor, for igual a 0, se o valor for diferente de 0, então a divisão ela pode acontecer, beleza? Se ela acontece, eu retorno para o meu programa o valor 1. Se não, ou seja, se o valor que eu passei para y for igual a 0, eu posso não fazer a divisão, ou seja, o erro não vai acontecer no meu computador, e eu posso retornar para o programa o valor 0. Então, como eu fiz essa função, eu sei que se o valor dessa função retornar 0, é porque aconteceu algum problema na função e ela não terminou da maneira como esperada. Se o valor da função retornar 1, quer dizer que não ocorreu erros durante o processo da minha função, tudo ocorreu direitinho, e ela retornou o valor que eu esperava. Então, posso fazer o seguinte. Aqui ainda na minha função principal, eu posso criar um if, e dentro desse if, eu digo que eu só vou imprimir esse meu printf se o valor que a minha função dividir, div, foi igual a 1. Porque se a função retornar o valor 1, quer dizer que a divisão ocorreu corretamente. Se ela não retornar o valor 1, se ela retornar 0,
eu vou colocar uma mensagem de que eu não posso dividir por zero. Então, quando eu rodar o meu programa, mesmo que eu coloque zero aqui como divisor, vocês vão ver que ele vai mandar mensagem, eu não posso dividir por zero. Ok? Então isso aqui é uma boa dica para vocês. Quando vocês estiverem programando, tentem utilizar o valor de retorno da função para poder tratar erros do seu programa, erros das suas funções. Vocês convencionam entre, sei lá, todo mundo que for utilizar a função que você criou, aos seus colegas, a você mesmo depois. Vocês podem criar um comentário nessa função para dizer que se ela retornar 0, quer dizer que a divisão deu errado, e se retornar 1, a divisão deu certo. Ou seja, usa o tipo da função, o comando return, para tratar erros do seu programa, e usa os parâmetros de entrada e de saída para, de fato, alterar variáveis dentro do seu programa, certo? Dentro da sua função principal. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre parâmetros de entrada e de saída. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem nos comentários. E por enquanto é isso. Então, beleza, valeu, até a próxima.